Era um sujeito apaixonado pela vida, apaixonado pelo Brasil, apaixonado pela Unicamp, apaixonado pelo São Paulo, né? Pelos filhos e felizmente pelos amigos também, né? Era sempre uma companhia muito agradável, muito estimulante. Todos os desafios que a instituição propôs a ele desenvolver, ele o fez de uma maneira fantástica, cumprindo as suas obrigações, trabalhando arduamente, fazendo muito mais do que lhe pediram. Em 2009, o professor Jorge Tapia participava da abertura do 7º Seminário Paulo Freire. Ele atuava como assessor especial do gabinete do reitor. Eu queria mencionar apenas que, obviamente, que para a Unicamp é extremamente relevante e honroso ter tido o professor Paulo Freire como professor na Faculdade de Educação por um curto período, né? Mas a intensidade da contribuição intelectual raramente se mede pelo número de anos, e sim pela importância que essa contribuição tem. Então, eu me lembro muito bem, isso, eu já estou aqui há quase 30 anos, do período que o professor Paulo Freire esteve aqui, e a sua importante contribuição como mobilizador de ideias e de pessoas. Falar sobre o professor Jorge Tapia é uma tarefa muito difícil. O professor Jorge Tapia era meu amigo pessoal, colaborador, e foi uma perda muito grande para a universidade e para a academia no Brasil. O professor Jorge Tapia representou uma importante contribuição à Unicamp, ao sistema universitário do Estado e do Brasil. Ele deu aqui na Unicamp contribuição muito importante no Instituto de Economia, onde foi vice-diretor, ao conjunto de centros e núcleos da Unicamp, em que ele foi coordenador da COSEM, e depois à reitoria da Unicamp, onde ele foi assessor e trabalhou conosco. Uma personalidade pacata, compreensiva, que favorecia o entendimento entre as pessoas. O professor Jorge fará falta à universidade e à academia brasileira. Em cargos administrativos, Jorge Tapia dirigiu também a Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares e Pesquisa, COSEM, e o Núcleo de Integração e Difusão Cultural, NIDIC. Foi docente e diretor do Instituto de Economia. O período em que o Jorge foi diretor do Instituto foi um período particularmente importante, crítico na vida do Instituto, porque se tratava de implementar durante sua gestão um processo de eleição para um novo diretor. Fui eu, no caso, o primeiro diretor eleito pelo Instituto depois da aposentadoria do último dos professores titulares, originalmente fundadores do Instituto. Então era um momento importante onde surgiam visões e num momento onde o Instituto tinha renovado uma boa parte do corpo docente. Então surgiam visões diferentes sobre qual devia ser o rumo que o Instituto devia seguir, né? E o Jorge soube coordenar um processo de discussão, reuniões com participação elevadíssima dos professores mais velhos, dos mais novos, né? Onde se discutiu abertamente, se discutiu uma agenda que envolvia o ensino, a pesquisa, a gestão do Instituto, né? A inteligência do Jorge, sua capacidade de ouvir, sua capacidade de compatibilizar visões e anseios diferentes foi extremamente importante e permitiu que o Instituto crescesse institucionalmente. O trabalho com ele fluía normalmente, fluía e isso fazia com que o meu trabalho fosse muito facilitado também. Jorge Tapia fez graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Ciência Política, doutorado em Ciências Humanas pela Unicamp e pós-doutorado na França, com resultado ainda inédito. O tema do Jorge era o espaço público, as políticas públicas, o papel do Estado na construção da convivência, do desenvolvimento
né? É um tema extremamente controverso, polêmico, e que o Jorge teve a virtude de estudar num período onde muita gente na academia tinha opiniões absolutamente dogmáticas sobre o assunto. Era importante ressaltar o seguinte: aqui eu acho que é uma dialética entre a autonomia do indivíduo e compromisso coletivo. Não há ação coletiva sem o indivíduo ser autônomo. O indivíduo conta na história, sim. Eu acho que ele conta. Ele não pode ser tomado como um ser absoluto. Mas sem a autonomia do indivíduo não há ação coletiva. Como é que você pode agir no mundo se você não compreende o mundo? Como é que você pode agir e se engajar em movimentos mais amplos se você não tem uma percepção de que aquilo faz sentido para você e você faz parte daquele jogo, daquela situação? Então, eu acho que parte da contribuição da pedagogia do Paulo Freire tem a ver com a construção do indivíduo, da autonomia do indivíduo, como uma pré-condição para que a ação coletiva se faça eficaz, né? Eu acho que esse é um ponto importante que merece ser ressaltado aqui. Conheci o professor Jorge Tapia há cerca de 3 anos num congresso de Ciências Sociais. Ele era orientador do meu orientador de mestrado, professor Eduardo Condé, e ali nós começamos a conversar, trocar algumas experiências, e no ano seguinte eu vim fazer doutorado em Ciências Sociais, sendo orientado por ele. Desde o primeiro momento houve uma afinidade, e tanto em questão de interesse, né, de pesquisa, quanto na questão de amizade. Nossos laços se estreitaram e, além da experiência de docência e pesquisa que ficou muito clara, e eu aprendi demais com o professor, a questão humana, né, a questão de amizade, todos os valores que o professor tinha muito claros, ele me passou de uma maneira assim, surpreendente. O professor era uma pessoa muito digna, uma pessoa extremamente lúcida, e toda a experiência, até o final da vida dele, que eu pude acompanhar, foi uma experiência para a minha formação acadêmica, mas antes de mais nada, uma formação para a minha vida, que eu vou levar daqui para o resto da minha vida. Eu conheci o professor Jorge Tapia no início de 2007, quando vim fazer um curso como ouvinte aqui na Unicamp, no Instituto de Economia. O meu projeto era voltar à universidade e cursar o doutorado aqui nas Ciências Sociais. E um amigo meu, que era orientando do professor Jorge, me apresentou o Jorge. Minha primeira conversa com o Jorge foi por telefone. E foi uma conversa muito instigante, tal como era o professor Jorge Tapia. Depois de 1 minuto de apresentações mais formais no telefone, ele me pediu para que eu falasse de mim. Como você é? Eu tomei um susto com aquilo, né? Falei, meu Deus, como eu sou? Bom, eu sou muito tímida e muito recuada, mas também sou muito esforçada. Aí ele falou assim, gostei da tua sinceridade, a gente vai se conhecer. Homenagear o professor Jorge Tapia é fundamental, porque ele é um professor que, com a melhor forma de entender a profissão de professor. Ele sempre entendeu a contribuição dos alunos, ele sempre contribuiu ele sempre achou importante a contribuição dos alunos, ele achava importante a forma com que os alunos contribuíam com as aulas, ele entendia a relação entre aluno e professor como uma relação horizontal, e não como uma relação de autoridade que deveria ser mantida a uma certa distância, né? E respeitava as diferenças. Postura crítica não é ser contra alguma coisa, é preciso ser consistente naquilo que se pensa e naquilo que se faz. E a dúvida e a interrogação são fundamentais, sobretudo numa sociedade complexa, dinâmica, que se transforma rapidamente. Ele acreditava no aprendizado da vida, não só como um aprendizado profissional, acadêmico, ou até de função pública, mas na melhoria do ser humano, na melhoria, no engrandecimento do ser humano. Isso fez com que eu passasse a admirar profundamente o Jorge e fez com que eu me sentisse muito estimulada a montar um projeto para concorrer ao doutorado aqui no IFISH. O Jorge me ajudou demais na formulação desse projeto, muito, muito, com muita objetividade, ao mesmo tempo com muito estímulo, com muito senso crítico, e consegui, entrei no doutorado,
E quem me deu essa notícia linda foi o Jorge. O dia que eu liguei para ele, ele tinha saído de uma químio e, apesar de estar muito baqueado pela químio, né, ele estava muito feliz e falou assim: você passou e você passou muito bem, bem-vinda. Essa homenagem é feita com muito reconhecimento, com muito carinho, com muita gratidão, com muito respeito, com uma admiração profunda a uma pessoa que deixou parâmetros de vida para mim, parâmetros que eu sei que eu vou reiterar pelo resto da minha vida, parâmetros que reforçam a minha convicção em ultrapassar meus limites e de uma forma respeitosa na relação com as pessoas que me cercam. Essa homenagem é, de certa forma, um alívio, porque não houve condição, não houve maneira de fazer isso para o Jorge em vida, e eu ansiava muito por isso. Ela me faz muito bem, e ele vai me deixar muita saudade. Ele já deixou saudade. E onde ele estiver, um grande beijo. Um grande cara, uma pessoa muito capaz, muito inteligente, inteligência acima da média, um vocabulário riquíssimo, né? Escrevia muito bem, falava muito bem, e era um cara que se você conseguisse conquistar a confiança dele, a amizade dele, era um cara extremamente divertido, várias tiradas, algumas tiradas muito inteligentes, que até aprendi algumas com ele, que ele tinha umas sacadas, umas tiradas assim que se a pessoa for muito leiga, ela não conseguia entender qual era o tom cômico daquilo que ele estava falando. Então eu me desenvolvi demais, eu devo muito a ele, pessoa merecida. Ele era um cara que era o primeiro a chegar, o último a sair aqui na COSEM. Hoje eu estou fazendo algumas disciplinas como aluno especial ainda, que eram disciplinas que ele lecionava. Hoje é o Gera que está lecionando. Então, assim, a cada aula que eu vou assistir, vem um filme na minha cabeça, porque era ele para estar dando aula ali para mim. Então, é isso. Uma pessoa que mora no meu coração e vai sempre morar, uma pessoa que eu estimo muito. O Jorge era um professor rigoroso, mas o mesmo rigor que ele tinha com os alunos, com as atividades em classe, com as leituras, ele tinha com ele mesmo, né? Sempre foi um professor que se aperfeiçoava, um professor que era perfeccionista na preparação de aulas. As suas aulas eram montadas, tinham começo, meio, fim, e de altíssima qualidade, sempre na ponta, particularmente na pós-graduação, das discussões que se fazia no plano internacional na nossa disciplina. Isso fez com que eu me aproximasse muito dele, porque o Jorge era sempre o portador das grandes novidades, discutindo novas tendências. Foi também um bom administrador na época que teve no seu período da COSEM. Foi bom administrador ali por quê? Porque ele era um homem inteiramente devotado, e a sua carreira mostra isso, aos estudos interdisciplinares. Então, o fato do Jorge conviver com centros e núcleos interdisciplinares foi um casamento perfeito. Ele conseguiu, durante o tempo que ali ficou, fazer não só grandes amizades, mas como fazer grandes avanços no entendimento do que era o trabalho interdisciplinar na Unicamp. E aí ele contribuiu para todos os núcleos e centros que tiveram sob a direção, sob a orientação da COSEM naquele período. Bom, embora não sendo economistas, nem o Jorge nem eu, a gente adorava esse estudo de economia. Nós dedicamos nossa vida praticamente a ele. Mas a gente fazia muitas piadas com os nossos colegas. Então, às vezes, nas nossas conversas, a gente dizia: Jorge, economia é uma coisa muito séria para deixar nas mãos deles, vamos tomar conta disso. E eu devo ao Jorge a oportunidade de ter uma visão mais ampla da universidade.
Como eu disse, eu vinha do Instituto de Física, é uma ciência dura, e lá na COSEM eu tinha que conviver desde teatro até biologia molecular, passando por ciências sociais aplicadas, enfim. E a minha tarefa era construir um arcabouço para a avaliação dos diferentes centros e núcleos, né? Como conseguir, eu que vinha de uma área onde os indicadores são bastante bem consolidados e apenas de um tipo e tal, como lidar com esse problema? Ele me colocou esse desafio e foi sempre muito receptivo, né? Eu lembro de uma frase que quando eu comecei, que me assustou um pouco, ele falou: eu quero alguém que me dê 10 razões para fazer alguma coisa e não 10 razões para evitar fazê-la. Eu sempre achava que eu era um tipo muito cauteloso, tipo, isso não vai dar certo, aí será, olha, melhor não, tal. E daí eu engoli em seco, falei que claro, né? E ele sempre foi uma pessoa muito incentivadora disso. E a gente tinha uma relação próxima de amizade, mas também a gente interagia muito intelectualmente, né? Tínhamos uma visão parecida das coisas, tínhamos objetos de estudos que cruzavam um pouco, né? As nossas preocupações se cruzavam. Eu trabalhava na época muito com as questões do sindicalismo, o Jorge trabalhava mais com a questão da política pública, mas em vários momentos as nossas preocupações comuns se cruzavam. Então a gente chegou a escrever, começamos escrevendo junto um trabalho de final de curso para a professora Sônia Draib, que foi nossa professora. A gente tinha uma troca intelectual que era muito rica. Eu admirava muito o Jorge pela sua capacidade de análise, né? A sua capacidade de elaboração em torno das questões da política e principalmente nessa discussão que a gente tinha, né, em torno da representação dos interesses, e aí a gente trabalhava muito com a questão dos empresários e dos trabalhadores, do sindicalismo, etc., e com o corporativismo brasileiro. E a gente tinha uma amizade muito sólida, mesmo que a gente ficasse às vezes um tempo sem se ver, um pouco afastado e tal, sempre que a gente se reencontrava era uma relação muito próxima, de muita intimidade, a gente se conhecia muito, né? Já tinha uma trajetória muito longa juntos. Ele era também uma pessoa muito afável, muito amigo, muito companheiro, uma pessoa muito leal nas suas relações e nas suas amizades, né? Jorge não foi só meu orientando, Jorge foi sobretudo um colega e um amigo. E um amigo a quem prezei muito, quase como um filho. Embora não tivesse uma diferença de idade tão grande, a minha relação com o Jorge foi uma relação de orientadora, de professora, mas foi também uma relação quase maternal. Começamos juntos na Unicamp. Em 1975 eu fui contratada ao final do ano. Se não me engano, Jorge foi meu aluno no mestrado em 76 ou 77, eu não me lembro bem. Tinha vindo do Rio Grande do Sul naquele momento, onde fez ciências sociais. Estava casado, veio com uma sólida formação e uma formação também de militância na esquerda. Não me lembro a que grupos pertencia, mas Jorge tinha uma formação de esquerda, progressista, participou de movimentos contra a ditadura. Tinha algumas características que permaneceram ao longo de toda a sua vida. Uma curiosidade intelectual fantástica, uma curiosidade pelo novo, pelo que havia de importante, de interessante nas ciências sociais e que pudesse ajudá-la a compreender o mundo. E de um leque de interesse bastante amplo. Eu já vi suas teses, sua dissertação de mestrado foi sobre a reforma agrária, a história do processo de reforma agrária no Brasil, e a sua tese de doutorado foi sobre a política de informática no Brasil, uma variação de temas bastante grande. Eu quero falar dessa formação e desses aspectos da sua juventude intelectual. Eu estava trabalhando muito na minha tese em São Paulo, e
o Jorge vinha a cada período, a cada semana, trazendo material dele, da pesquisa dele e da minha, porque ele estava me ajudando também a pesquisar. E eu percebi que ele estava num momento muito difícil. Então, o que é que eu fiz? Eu o convidei para ficar na minha casa. Eu quase internei o Jorge na minha casa. Eu falei, tá aqui o quarto, você fique aqui, trabalhe aqui, porque e ele já estava com uma pesquisa praticamente pronta, mas nada satisfazia o Jorge. A cada semana ele tinha uma pesquisa nova sobre a reforma agrária. E eu dizia, Jorge, eu vou escrever The End no seu material. Não é possível você avançar cada semana, essa tese não tem, essa dissertação não tem fim. Ele ria muito tímido. Essa outra das suas características, havia uma timidez subreptícia, embora fosse alguém falante, exuberante, etc. Ria e, de fato, eu precisei um pouco pressioná-lo para terminar a tese, a dissertação, porque ela já estava mais do que pronta. Falar do professor Jorge Tapia é necessariamente, no meu caso, destacar duas características importantes. O Jorge Tapia, administrador, o professor envolvido em administração na universidade, que tinha um dom de fazer com que o entendimento prevalecesse entre as pessoas, aquele cara que conseguia conciliar os interesses, conseguia discutir democraticamente as questões e buscar sempre o consenso que representasse o conforto das posições de cada um dos envolvidos e, com isso, permitisse a solução de problemas, às vezes à primeira vista muito complicados, mas que o Jorge conseguia transformar em soluções simples e conseguia fazer com que as questões pudessem avançar. Essa grande característica conciliadora do professor Jorge é um destaque importante em quem se envolve com gestão universitária, porque é algo que está presente no dia a dia da universidade, onde opiniões divergentes são comuns, onde discordâncias são elementos importantes para fazer com que as coisas avancem, mas sempre o espírito da mediação e da conciliação é algo fundamental para que a universidade possa caminhar também em termos administrativos com bastante tranquilidade, buscando cumprir as suas atividades fim. É falar de um amigo. O Jorge era aquela pessoa que sempre passava pelas nossas salas no final da tarde, já depois do expediente, para aquela conversa descontraída sobre problemas da Unicamp, sobre as questões do país, enfim, uma pessoa preocupada com os acontecimentos e preocupada com a inserção da universidade nesses acontecimentos. E daí, longas conversas, longas reflexões podiam ser feitas com base num conhecimento bastante profundo que o Jorge possuía das temáticas sociais. E isso levava sempre a longas reflexões que acabavam enriquecendo todos aqueles que participavam dessas conversas pelos aportes que o Jorge fazia sobre diversos temas. E, por fim, esse amigo que era um companheiro tricolor de São Paulo Futebol Clube. Nós assistíamos jogos juntos com os filhos também, e essa coincidência de simpatia pelas mesmas cores certamente sempre favoreceu a nossa amizade e o nosso relacionamento. Bom, eu acho que do que eu posso contar aqui, o traço mais marcante assim do Jorge, da convivência, que eu me lembro, era o senso de humor do Jorge. Ele tinha um senso de humor assim muito peculiar, muito próprio, né? Primeiro porque ele fazia as piadas dele, os trocadilhos, enfim, eu acho que até algumas pessoas ficavam irritadas,
mas você precisava ter um certo repertório, né, para poder entender por onde que ele caminhava. E esse senso de humor ele preservou até bem o final, assim, da vida, né? Eu lembro do dia, da última vez, né, aqui em casa, em que ele passou bem mal e foi a noite que, enfim, ele passou muito mal, foi para o hospital e de lá ele não saiu mais, né? Ele, na hora, né, de ir, assim, um pouco antes, ele falou, Silvia, eu tô indo. E eu falei, Jorge, qualquer coisa que seja, mas eu quero que você, né, saiba, você indo embora, muita gente vai sentir a sua falta. Aí ele respondeu, eu sei, inclusive eu mesmo, né? Então, assim, nós rimos bastante, né? E ele conseguiu, então, manter esse senso de humor peculiar, mesmo nessa hora mais difícil, né? E com os filhos também, esse humor se manifestava também na relação com os filhos, né? Dava apelido para os filhos. Eu lembro que o filho mais velho, por exemplo, que, né, quando era criança sempre tentava conseguir as coisas por um caminho, não conseguia, tentava outro. O Jorge o apelidou de Clausewitz Mirim. Então esse é uma coisa bem típica assim do humor, né? Ilustra bem e o jeito como ele lidava com as coisas.